Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky para o dia de hoje, 1 de março, e que diz o seguinte: há 4 coisas que aumentam com o uso: saúde, riqueza, perseverança e credulidade. De facto, as coisas se vão desenvolvendo à medida que as usamos. Estas 3, nitidamente, são incluídas dentro delas. A saúde, pois, sempre que nós vamos desenvolvendo a saúde, ela vai aumentando de alguma forma em nós, porque vamos cuidando daquilo que é a sua base, a harmonia. E não falo apenas da saúde do corpo, mas também a saúde da alma, que se cuidamos dela, se procuramos que a nossa mente, as nossas emoções estejam em equilíbrio, estejam estáveis, pois isso nos vai gerar mais confiança, mais estabilidade. E no corpo, exatamente o mesmo. Quando falamos da riqueza, pois também a riqueza, na medida em que a vamos usando, vai aumentar. Nunca as riquezas aumentam através da sua estagnação, de fechar a riqueza, mas sim, como se diz em economia, pois criando um bom investimento. E isto não é apenas referente à riqueza física, mas também à riqueza interior, à riqueza espiritual. Temos que a pôr em investimento, temos que a trazer, a colocar onde realmente é um bom investimento e aí ela se vai desenvolver. E relativamente à perseverança, igualmente o mesmo. Quanto mais exercitamos a nossa perseverança, a nossa persistência, a nossa constância, mais ela vai aumentando em nós. Maior capacidade teremos de sermos persistentes. E por último, a credulidade. Pois, se facilmente nós acreditamos nas coisas, pois, pouco a pouco, vamos sendo cada vez mais crédulos. E qualquer coisa que nos dizem, vamos acabar por aceitar. Então, é preciso ter cuidado com essa credulidade constante em nós, porque nos vai fazendo perder a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade de refletir, de pensar e não tomar as coisas a priori. É muito importante podermos pensar, refletir, para que as coisas venham do fundo de nós, baseado numa reflexão, baseado na nossa experiência. E há coisas que, por vezes, para nós podem não ter sentido. Então, se não têm sentido, não tem por que facilmente as aceitarmos. Há que investigar, há que procurar entender, e aquelas que possam ser aceites por nós, então as podermos tomar e as podermos levar connosco na vida. Cuidado, pois, com a credulidade, porque na medida em que vamos sendo crédulos, ela vai aumentando e mais facilmente podemos perder a nossa condução da nossa vida, das nossas ideias e daquilo que queremos. Olá, para hoje, 2 de março, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: para apreciar o dia da abundância, tens de ser paciente no dia da carência. De facto, assim é. Se não somos pacientes da carência, quando as coisas surgem, vamos estar de tal forma ansiosos que não vamos conseguir apreciar. Vamos querer consumir de qualquer forma tudo
de uma vez sem poder apreciar. Um pouco como a fome. Se estou muito tempo com fome e penso no quanto seria bom ter uma série de alimentos à minha frente, podê-los devorar, pois no momento que me sejam colocados à frente, vou-os consumir de uma forma sôfrega que não vou apreciar o seu sabor, não vou apreciar a sua qualidade. E o mesmo se passa com tudo na vida. Se no momento da carência não somos pacientes, sabendo de alguma forma aprender, saber de alguma forma entender, usufruir, continuar a viver, mesmo que esse seja um momento carente, para que, quando as coisas surgem, possamos saborear essa oportunidade. Cada momento, cada situação, cada pessoa que possa estar connosco, cada coisa boa que a vida nos traz. Sempre os ciclos se vão alternando e há que, nesse ciclo descendente que seria a carência, acreditar, ter de alguma forma fé, confiança, que o ciclo irá ascender e que à medida que vai ascendendo, que vamos encontrando as coisas, possamos apreciar cada uma delas. Por isso, não fiquemos ansiosos se estamos num momento de carência, para que possamos, pois, apreciar a abundância que a vida a seguir nos trará. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, 3 de março, de Joias do Oriente, e que diz o seguinte: expulsa a avareza do coração e soltarás as correntes do teu pescoço. Pois a avareza é proporcional à nossa restrição de liberdade. Quanto mais queremos as coisas, quanto mais desejo de possuir, mais elas nos vão limitando a nossa liberdade. E nos limitam a liberdade porque nesse desejo, em cada coisa, estamos a colocar-nos nela. E aí vai estar os nossos limites. Aí vão estar as nossas dores, se a perdemos, ou mesmo a possibilidade de talvez a podermos perder, nos cria sofrimento. A liberdade, nossa liberdade interior, está precisamente de quando não nos deixamos possuir pelas coisas. Dizia um filósofo estoico, Séneca, que um filósofo recebe as riquezas na sua casa, mas não no seu coração. Ou seja, que a filosofia não está em abdicar das coisas, mas sim em as utilizar como coisas que são e não deixar que tomem posse do nosso coração. No nosso coração deve estar as coisas mais nobres, as nossas ideias, os nossos sonhos, aquilo que no fundo não nos limita, mas antes nos impulsiona, nos liberta, nos faz sonhar e nos faz ir mais além. Se queremos tirar as correntes que sentimos apertar o nosso pescoço, que sentimos muitas vezes tirar a nossa voz, a nossa respiração, o nosso alento de vida, há que sabermos tirar as coisas do nosso coração, deixarmos de ser ambiciosos e correr atrás da posse das coisas. Nada da vida podemos segurar, apenas podemos segurar-nos a nós próprios, o nosso ser interior, e é sobre essa ambição anterior que devemos
sim, conduzir a nossa vida. Então, generosidade para que possamos ter liberdade. Olá, bom dia. Para hoje, 4 de março, vamos ao pensamento de Joias do Oriente e que diz o seguinte: deixa o homem ultrapassar o ódio com amor, o mal com bem, a ganância com generosidade e a mentira com verdade. Esta frase é muito bonita porque, no fundo, o que nos mostra é o contraste entre a sombra e a luz, em que cada defeito é como se fosse uma sombra, em que não devemos procurar lutar propriamente contra as sombras, pois elas não se vão importar com isso e não vamos conseguir vencer. A única forma de vencer as sombras é colocando luz. E por isso, também a única forma de nós vencermos os defeitos é através do desenvolvimento das virtudes. A única forma de combatermos toda forma de mal é, de facto, desenvolvendo o bem. Com a violência se pode combater através do amor. E assim com todos os elementos da vida. Se nós nos dedicássemos mais ao crescimento da luz, das virtudes, do nome que lhe queiramos dar, dentro de cada um de nós, haveria menos lugar às sombras, aos defeitos dentro de nós. Então, esta frase nos mostra perfeitamente este contraste que eu quero, de uma forma, reproduzir novamente, porque eu acho, de facto, muito interessante para nós refletirmos de que o ódio combatemos desenvolvendo o amor. O mal conseguimos o vencer desenvolvendo o bem. A ganância a conseguimos corrigir e erradicar através do desenvolvimento da generosidade. E a mentira a conseguimos vencer através do desenvolvimento da vontade. Por isso, talvez não nos preocuparmos demasiado com as sombras, mas antes em fazer crescer a luz. Crescendo a luz, as sombras desaparecem. A luz é a verdadeira realidade. As sombras não são mais do que a ausência da luz, tal como o defeito é a ausência da virtude. Então, pois, façamos crescer as virtudes em cada um de nós. Bom dia. Vamos, então, para hoje, 5 de março, ao pensamento escolhido pela Blavatsky em Joias do Oriente. E diz o seguinte, esse pensamento: não fales asperamente a ninguém. Aqueles a quem falares assim, responder-te-ão da mesma forma. Pois este pensamento nos leva ao cuidado de como falamos para com os outros. No fundo, a necessidade de termos um pouco de cortesia para com o outro. Cortesia significa, de alguma forma, uma nobreza da expressão, ou seja, podermos expressar e levar o melhor de nós próprios através de um ato, através de uma palavra. No fundo, como tantos sábios disseram ao longo dos tempos, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Inevitavelmente, quando somos brutos, como somos agressivos, ou nas palavras ou nas ações, isso vai gerar quase inevitavelmente uma reação da mesma natureza. Então,
é inevitável que quando o fazemos surja sobre nós próprios igualmente um sentido de agressividade, de descortesia. E se fôssemos todos um pouco mais corteses, um pouco mais com um pouco mais de empatia para com o outro, de certeza que haveria entre os seres humanos e nas suas relações menos agressividade. Há, pois, que procurarmos dar sempre o melhor de nós nessas relações humanas. Mesmo se temos que ser firmes, se temos que dizer às vezes uma palavra um pouco mais forte ou com um pouco mais de força, nunca o fazer com agressividade. Procurar sempre levar nas nossas palavras um sentido de amor, um sentido de compreensão. E isso é inevitavelmente sentido também pelo outro. Então, se não gostarmos de que a violência caia sobre nós, a brutalidade das palavras caia sobre nós, pois comecemos por ser gentis, por utilizar as melhores palavras e os melhores gestos e as melhores intenções para com o outro. Olá, para hoje, 6 de março, vamos ao pensamento de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: esta vida está no mundo do trabalho e da justiça distributiva. A vida que se segue está no mundo da grande recompensa. Então, o que nos diz este pensamento oriental é que, de facto, esta vida é uma vida que requer de nós trabalho. Estamos habituados a pensar no trabalho sempre quase como um castigo. E temos que mudar a nossa perspectiva daquilo que é o trabalho. Não falo só dos trabalhos que nós realizamos, que somos remunerados, etc. Mas toda a vida, se nós olharmos na natureza, todos os seres trabalham. E assim deve ser também o ser humano. E o que é o trabalho? É levar à realização aquilo que temos dentro de nós, através dos nossos gestos, através de cada momento e de cada ação nossa. É um trabalho porque é um processo construtor. E isso se refere tanto ao que fazemos com as mãos, como ao que fazemos com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões. Tudo é uma forma construtiva e por isso este mundo é um mundo de construção, é um mundo de trabalho. E também, como diz a frase, de justiça retributiva. Porque, e pegando num pensamento de Aristóteles sobre a justiça, que diz que justiça é dar a cada um o que lhe corresponde segundo a sua natureza e os seus atos. Isto é uma forma retributiva, ou seja, de que a vida nos traz aquilo que está em consonância com a nossa natureza, com aquilo que nós necessitamos, nem sempre aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós necessitamos segundo a nossa natureza e também segundo os nossos atos. Este é um princípio de justiça que podemos encontrar na vida. E pensarmos que, segundo a filosofia oriental, e que fala na reencarnação, e do qual esta é apenas uma vida entre muitas vidas que a nossa alma, que o nosso ser interior vive, que a vida seguinte é o resultado daquilo que nós fazemos nesta. Portanto, é como uma recompensa daquilo que nós fazemos nesta. Claro que a vida não nos pode recompensar se nós não dermos nada positivo a ela. Mas
sempre há uma forma de recompensa. Pode ser uma recompensa agradável ou uma recompensa desagradável, mas sempre nos recompensa por aquilo que nós fazemos. E pensar, mesmo que não acreditemos na reencarnação, como fala a filosofia oriental, que cada vida que nós vivemos ao longo desta própria vida, porque muitas vezes parece que renascemos nesta existência, um novo ciclo, uma mudança, sempre nos traz esse novo ciclo o resultado daquilo que construímos anteriormente. Então, esta é uma ideia muito interessante, porque nos fala, no fundo, sobre como a vida é justa e quanto nós devemos acreditar neste processo retributivo da vida. Não basta acreditar, mas sim olharmos à nossa volta e percebermos que de facto assim é. Então, trabalhemos de forma alegre, de forma a chegarmos aonde melhor queremos, e a vida nos retribuirá do nosso esforço e da nossa vontade. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento das Joias do Oriente para hoje, 7 de março, e que diz o seguinte: a desculpa é melhor do que a disputa. A demora é melhor do que a precipitação. Não querer conflito é melhor do que a ânsia de o procurar. Pois, esta frase nos fala sobre a necessidade de termos freio, de termos alguma moderação em nós. Pois, grande parte das nossas discussões, muitas das vezes, é por não sabermos pedir desculpa e procurarmos querer sobrepor, justificar sobre o outro. É necessário, às vezes, sabermos parar as discussões e dizer: desculpa, de facto, posso estar enganado. E desta forma conseguirmos dialogar, em vez de discutir. Admitir o erro, admitir quando nos enganamos. Então, melhor do que a disputa é a desculpa. E melhor que a precipitação é a demora. Ou seja, em vez de nos precipitarmos nas coisas a partir de um impulso que surge de imediato em nós, nos demorarmos um pouco. Como aquela frase que diz: apressa-te lentamente, pois a precipitação muitas vezes nos faz perder muito tempo, porque caímos, tropeçamos, temos que voltar atrás, corrigir. Então, com um pouco de paciência, ir avançando, não precipitar, não nos atirarmos de imediato quando surge um impulso em nós. Meditar, refletir, não demasiado também, mas sermos capazes de abrandar os impulsos para podermos ir tranquilamente. E a última das partes, pois, que diz: querer ou não querer o conflito é melhor do que a ânsia de o procurar. Pois, se tivermos em mente, em nós, não procurar o conflito, iremos ter sempre atenção, cautela. Ao passo que, se procuramos conflito, o vamos encontrar. O vamos encontrar e nos vamos magoar, além de magoarmos os outros. Vamos criar agitação, vamos criar mal-estar.
E mesmo quando pensamos que nós não vamos sofrer com isso, inevitavelmente vamos. Não vamos só causar dano ao outro, estamos a criar dano sobre nós, porque estamos a criar agitação, estamos a criar maus pensamentos, más emoções, que como um veneno se vai apoderando de nós. Então, termos sempre um pouco mais de autocontrole sobre as diferentes situações da vida. E desse autocontrole podemos agir de forma mais correta. Todos nós já experimentámos isso na vida. De quantas vezes nos arrependemos do que dizemos e do que fazemos. E não porque fosse uma intenção nossa, mas sim porque não tivemos um pouco de controle, um pouco de paciência para que pudéssemos agir, dizer realmente aquilo que o nosso coração queria que fosse dito e que fosse feito. Olá, bom dia. Vamos à frase de hoje, 8 de março, de Joias do Oriente, selecionada por Blavatsky, e que diz o seguinte: corta toda a floresta da luxúria, não a árvore. Serás livre quando tiveres cortado todas as árvores, todos os arbustos. Pois, esta frase nos diz que não podemos cortar apenas um dos aspectos dos nossos defeitos ou da nossa luxúria, porque isso é apenas um pormenor, mas a floresta de luxúria se continuará a desenvolver em nós. Temos que erradicar toda a sua expressão, todas as suas formas, sejam elas pequenas como arbustos, mas que podem crescer e tomar posse do nosso terreno interior, tal como as grandes árvores. E a melhor forma é não deixar crescer os pequenos brotos que se vão desenvolvendo em nós. Então, estarmos atentos, procurar erradicar na sua totalidade todos os nossos elementos de luxúria, para que possamos encontrar e fazer crescer a nossa força interior, já que essas árvores, simbolicamente, esses arbustos que vão crescendo, vão nos tirando força e vamos sentindo, pouco a pouco, maior fragilidade, menor vontade, por perdermos essa força que a luxúria vai fazendo sobre nós através do seu desenvolvimento. Então, atenção ao mais pequeno arbusto, ao mais pequeno broto de luxúria, porque se pode transformar numa grande árvore e sugar a nossa energia de vida. E com isso, perdermos a nossa alegria, o nosso controle, a nossa liberdade. Então, pois, ao trabalho, como lenhadores, de cortar cada uma dessas formas que vão brotando na nossa vida e no nosso interior. Bom dia, vamos ao pensamento de hoje, dia 9 de março, de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky entre a sabedoria do Oriente. E diz o seguinte para este dia: o avarento não vai para o mundo dos deuses, devas, porque a caridade não é comandada pelo tolo. Pois a avareza não tem nada de divino, antes pelo contrário, é tudo de mais sombrio podemos encontrar nas nossas ações.
Pelo contrário, os deuses, ou o nome que quisermos dar, o universo, as leis, são, por excelência, generosas. A vida é extremamente generosa para com todos os seres e para connosco, seres humanos. Então, a avareza é contrária completamente ao melhor que temos dentro de nós. Quando perdemos o sentido da generosidade, de alguma forma estamos a perder o nosso sentido e a nossa dimensão divina. Essa é a grande, talvez a grande qualidade luminosa que temos em nós. E, pois, como diz esta frase também, a generosidade não é comandada pelo tolo. De facto, a generosidade é conduzida pelo homem lúcido. Por aquele que sabe que, dando, nunca perde. Porque aquilo que é verdadeiramente grande em nós, no nosso interior, quanto mais damos, mais temos. Isto faz-me lembrar uma frase, um pensamento do professor Jorge Angeli Braga, fundador da Nova Acrópole, que dizia: quanto mais damos, mais temos, quanto mais amamos, mais nos amam. Isto é assim. E de facto, assim é a vida. Então, pois não ser generoso é ser muito tolo na vida. É, no fundo, atrair sobre nós a carência. E ser generoso é atrair sobre nós a fortuna. Então, que possamos ser pouco tolos, possamos ser lúcidos, possamos ser grandes, porque todos nós temos um infinito tesouro em nós para dar. Então, esta frase de hoje apela à generosidade em cada um de nós, de palavras, de ações, de pensamentos, de tudo aquilo que tenhamos para dar aos outros e ao mundo. Olá, para hoje, 10 de março, vamos ao pensamento selecionado por Blavatsky, entre a sabedoria oriental, para a obra Joias do Oriente, e que diz o seguinte: aquele que refreia a ira crescente como uma carruagem rolando é apelidado de verdadeiro condutor. Os outros não passam de detentores das rédeas. Seja a imagem aqui do condutor da carruagem é muito interessante, porque muitas vezes a ira é como cavalos descontrolados que arrastam a carruagem, que seria um pouco como a nossa vida. E é necessário sermos capazes de pôr freio nesses impulsos cegos que nos põem a disparar por todos os lados sem nos levar a bom porto e a bom caminho, mas antes nos tirando do próprio caminho e sujeitando a despistar a nossa carruagem, a fazer despistar a nossa vida. Então, um bom cocheiro é aquele que tem controle sobre a velocidade da sua carruagem. E assim devemos ser nós, bons condutores da nossa vida e não deixar que a ira tome posse de nós. E dessa forma, controlando essa impetuosidade, controlando essa fúria, essa ira, vamos levando tranquilamente a nossa vida onde a queremos, porque não deixamos que essas forças externas nos possam perturbar a boa condução da carruagem da nossa existência.
Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, 11 de março, de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que diz o seguinte: o tolo enraivecido que pensa triunfar usando linguagem ofensiva é sempre vencido por aquele cujas palavras são pacientes. Então, esta frase nos fala sobre a raiva e a paciência e de quanto sempre a paciência vence a impetuosidade, a impaciência que gera essa raiva. Quando nos revoltamos, quando estamos enraivecidos, de alguma forma a nossa mente fica como que nublada, fica como distorcida e é incapaz de conseguir agir de uma forma correta e de uma forma justa. E quando temos, pois, paciência, as nossas palavras, nossas ações se dirigem desse modo, pois acabamos sempre, mais tarde ou mais cedo, por vencer. A paciência, que é uma forma de segurança naquilo que consideramos válido e verdadeiro, sempre nos ajuda a chegar mais longe e a vencer. Então, pois se queremos vencer na vida, nos nossos objetivos, há que ser muito paciente e utilizar uma linguagem e uma atitude igualmente pacientes. Deixemos, pois, de lado, procuremos apaziguar, procuremos tranquilizar os nossos impulsos, a nossa raiva, para não perdermos as oportunidades que a vida nos dá e podermos ser verdadeiramente vencedores, mas vencedores das nossas verdades, vencedores daquilo que queremos atingir, vencedores da própria vida interior. Para isso necessitamos de muita paciência e palavras e atitudes pacientes. Olá, para hoje, 12 de março, vamos ao seguinte pensamento de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: o melhor dos remédios é a morte. A pior das doenças é a antecipação vã. Este pensamento nos pode levar a várias leituras. Pois, como o melhor dos remédios, a morte, evidente que sim, porque aí acabam todas as doenças. Tudo termina, de facto, com esse processo da morte. Mas queria tocar de um ou outro ângulo esta mesma frase. Já que, quando fala de morte, pode referir-se a vários tipos de morte e não somente à morte física. O melhor dos remédios para podermos vencer um defeito é a sua morte. A melhor forma de podermos vencer um impedimento, uma fragilidade nossa, é a sua morte. Então, a morte num sentido mais amplo de quando queremos que algo, de alguma forma, desapareça da nossa vida, das nossas dificuldades, dos nossos impedimentos, temos que a vencer, temos que a matar. E, em relação, pois, aos nossos próprios defeitos, não basta simplesmente podar, não basta simplesmente cortar, é preciso arrancar pela a raiz. É necessário, pois, que consigamos matar esse obstáculo e esse defeito. E a maior das doenças, pois, é a antecipação. Em parte, podemos ver no sentido mais simples
que vimos no início da frase, pois a própria medo da morte nos bloqueia e muitas vezes nos impede de viver e se transforma muitas vezes como uma doença, uma obsessão e algo que se torna extremamente doloroso para o ser humano. Por isso, a maior das doenças é criarmos antecipação às coisas. Em relação à morte, pois ela é inevitável, não adianta que nos estarmos a preocupar porque alguma vez chegará. E em relação a todas as outras circunstâncias da vida, não vale a pena sofrermos por antecipação. Muitos das nossas dores, muitas das nossas preocupações estão precisamente em vivermos as coisas de uma forma antecipada. E muitas vezes percebemos que afinal sofremos para nada porque as coisas não aconteceram como nós as antecipávamos. E isso tanto se refere às coisas boas como às coisas más. Então deixar que a vida flua, que a vida corra naturalmente e que vamos usufruindo de cada momento e procurando agir em consonância com cada momento. Não vale a pena anteciparmos. Esse é um sofrimento desnecessário. E é um sofrimento vão, também esse estado de antecipação, quando não conseguimos resolver as coisas. Ou seja, estar a antecipar a morte, por exemplo, de um defeito nosso, quando não exercemos o esforço e o trabalho para o vencer, não adianta de nada. Ou seja, que é importante sabermos viver o presente, não negando o futuro, mas construindo desde o presente. E o futuro surgirá como um resultado natural daquilo que realizamos neste preciso momento. Então, pois, se queremos curar algo, seja o que for, é necessário matar aquilo que está a destruir. Seja ele de uma forma interna, de uma forma externa. Seja ele um hábito, seja ele um mau pensamento, seja ele um defeito. E não sofrermos antecipadamente por aquilo que poderá, em algum momento, surgir no futuro. Porque não sabemos se virá. Saibamos, sim, construir bem o presente e o futuro será um sorriso para nós. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, 13 de março, de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: uma mente calma é uma boa conselheira e uma fala agradável é um excelente líder. Pois, uma mente calma é de facto uma excelente conselheira. E o oposto, uma mente agitada, nos traz, ou nos pode trazer, muitos maus conselhos. Se diz, pois, que a nossa mente é como um lago e se as águas estão agitadas, não podem refletir com claridade o céu, as estrelas, a lua, etc. Tudo fica confuso. As imagens ficam desfocadas e perdemos a claridade sobre essa imagem. E se as águas estão calmas, tranquilas, podemos observar nesse lago como um espelho das estrelas, do céu. Assim é a nossa mente. Quando está agitada, deixamos de conseguir ver as coisas com claridade. E ao deixarmos de ver as coisas com nitidez, com essa claridade, pois facilmente tomamos juízos errados e decisões erradas. Se temos uma mente tranquila, podemos ver as coisas com maior claridade e podemos refletir o melhor dos nossos pensamentos, das nossas ideias, para poder
encarar para poder observar e conhecer e até resolver. Então, pois, se queremos um bom conselheiro para podermos tomar boas decisões, pois acalmemos a nossa mente e aí vamos encontrar refletido talvez o melhor de nós, como as nossas estrelas interiores, que nos vão ajudar a criar e dar uma imagem clara para uma decisão clara. E quando nos fala, pois, de que uma fala agradável é um excelente líder, de facto, não há nada como podermos escutar alguém que nos fala de uma forma, de um modo agradável. Ninguém nunca pode se tornar receptivo a uma fala desagradável e que, de alguma forma, nos pode agredir. E não só agredir, às vezes, com palavras, mas agredir com desarmonia na sua própria linguagem, na sua própria forma de falar. Se queremos ajudar, se queremos liderar, se queremos impulsionar alguém ou algo na vida, necessitamos, pois, dessa fala agradável. Que, como nos dizem muitos filósofos, a fala acaba por refletir também a nossa própria mente. Então, para podermos ter uma fala agradável, de alguma forma construirmos uma mente agradável. E daí resultará, pois, palavras justas, palavras certas, palavras melodiosas, uma melodia agradável, que será como que música para aquele que a escuta e como uma boa música nos faz seguir esses sons, nos faz, inclusive, como que dançar na vida ao som dessas palavras agradáveis e belas. Olá, vamos à máxima de hoje de Joias do Oriente, selecionada por Blavatsky, e que diz o seguinte: uma palavra certa no momento certo é melhor do que uma tarte doce após a refeição. Esta imagem é muito bela e muito profunda. Faz lembrar uma frase também de Buda que diz que melhor que 1000 palavras é uma só palavra que pode trazer a paz àquele que a escuta. De facto, uma palavra certa é muito mais importante do que muitas palavras. A palavra tem um poder muito grande e, por isso, temos que saber usar convenientemente esse poder. Usar a palavra para trazer tudo aquilo que de bom ela pode gerar. Então, estarmos um pouco mais atentos às palavras que dizemos, estarmos mais atentos também à necessidade de uma palavra certa, no momento certo, e isso traz, como nesta imagem desta frase, traz uma doçura especial à vida, como esta tarte de maçã após a refeição. Então, que as nossas palavras possam ser doces ao gerar uma vida e uma relação com os outros e com o mundo mais tranquila, mais saborosa, e que, pois, possamos ser detentores desse poder da palavra justa. Olá, bom dia. Vamos à frase para hoje, 15 de março, de Joias do Oriente, selecionadas por Blavatsky, e que nos diz, então, o seguinte, esta frase de hoje: o orgulho insensato é uma doença incurável. Uma esposa má é uma doença crónica. E um caráter irado é um fardo para toda a vida. Pois esta frase começa por nos falar
do orgulho como uma doença incurável. De facto, o orgulho nos traz muito dano. O orgulho é essa falta de humildade, essa capacidade de conseguirmos aceitar que fazemos erros e sermos capazes de aceitar o reparo, a crítica, mesmo que construtiva, do outro, para que dessa forma nos possamos melhorar e corrigir. Se não temos essa humildade, isso se vai tornar extremamente doloroso para nós. É como, de facto, uma doença incurável, porque o orgulho se torna doentio e deixamos de ser capaz de nos corrigir, deixamos de ser capaz, pouco a pouco, de nos relacionar com os outros, transformamos a nossa própria vida interior e a vida à nossa volta um inferno, porque não aceitamos os nossos erros e nem aceitamos os muitos e muitos mestres que à nossa volta, na nossa vida, nos circundam e que nos chamam a atenção sobre aquilo que às vezes nós próprios não conseguimos ver. Então, cuidado com o orgulho, que se pode tornar, de facto, uma doença de alma terrível para cada um de nós. E, de seguida, nos diz que uma esposa má é uma doença crónica, pois eu penso que esta parte da frase se trata de uma metáfora e nos fala de que devemos ter cuidado ao que nos unimos. Se nos unimos ao mal, pois isso vai ser algo terrível para a nossa vida. Vai ser algo que nos vai acompanhar sempre. Por isso é como uma doença crónica, da qual não nos conseguimos livrar. É necessário, pois, pensarmos sempre aquilo que nos queremos unir, relacionar, conviver e crescer em conjunto. Então, pois, cuidado com as nossas uniões, procuremos nos unir ao bem e com isso tornar a nossa vida de paz, de alegria, de felicidade, mesmo nos momentos difíceis. Como um casal que, mesmo nos momentos difíceis, se ama, se encontra bem coeso, pois vai superando essas dificuldades com alegria. Então, pois possamos nos unir ao bem e com isso encontrar uma força de superação de todos os momentos da vida. E por último, nos fala, pois, que um caráter irado é um fardo para toda a vida. De facto, a ira nos cria muito dano. É um descontrole, é algo que nos corrói, é algo que vamos construindo e que vai criando um peso sobre nós, que vai dificultando as nossas relações com os outros, que se torna de facto como que um fardo, um peso, um monte de sentimentos negativos para com o mundo à nossa volta, que a vida se torna de facto insuportável. Então, cuidado, não deixemos crescer essa erva daninha da ira no nosso coração, porque nos vai transformar a vida em algo muito pesado. Então, estas três lições, estes três aspectos, nos trazem à memória, no fundo, como três vírus que nos podem criar doenças terríveis na nossa existência. Procuramos, sim, uma vida saudável e, para isso, há que nos unirmos ao que de bom e de positivo pode trazer à nossa vida
aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas ações. Então, bem-vindo a uma boa e saudável união. Olá, vamos à frase de Joias do Oriente para hoje, 16 de março, e que nos diz o seguinte: a verdade é mais brilhante do que o sol. A verdade é o dia soalheiro da razão e a falsidade é a noite escura da mente. De facto, a verdade é como um sol, é como uma luz que nos ajuda a trazer um dia radiante à nossa vida. Cada vez que a escutamos, cada vez que a percepcionamos, de alguma forma a nossa alma se torna brilhante. É como se esse raio de luz nos tocasse interiormente. E a mentira é aquilo que torna a nossa alma, o nosso ser interior, obscuro, como uma noite, e onde deixamos de conseguir distinguir a verdade, onde deixamos de conseguir distinguir o que é válido do que não é, onde se perde o discernimento, como na noite em que as coisas perdem os seus contornos, perdem a sua realidade, perdem a sua individualidade. Então, pois, trazer a verdade à nossa vida é trazer uma luz à nossa alma que nos permite, por sua vez, projetar em cada momento da nossa vida também essa luz. Não deixemos, pois, que a noite penetre dentro de nós e que deixemos de conseguir ver o brilho, a claridade, a harmonia, a beleza de tudo aquilo que nos rodeia em cada momento, em cada instante da nossa vida. Olá, vamos à frase para hoje, 17 de março, de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: tudo tem um fim e desvanece. Só a verdade é imortal e vive para sempre. Pois, tudo aquilo que se gera na vida, de alguma forma, algum dia se vai desvanecendo. E como diz esta frase, só o que é verdadeiro pode permanecer. Os gregos tinham um mito que falava, pois, de que Cronos devorava os seus filhos. Esta imagem, aparentemente, pois, tenebrosa, nos fala desta realidade que nos transmite esta frase, que tudo aquilo que é gerado pelo tempo é devorado pelo próprio tempo. E aquilo que pode permanecer é, de facto, aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, dizia também um outro pensador, um outro escritor, através de uma grande obra, O Príncipezinho, que diz que o essencial é invisível para os olhos, só se vê bem com o coração. Então, se queremos, de alguma forma, tocar a imortalidade, se queremos viver aquilo que é imortal, pois é importante que nos aproximemos, que nos foquemos naquilo que é essencial e verdadeiro. E é isso que nos pode dar essa sensação de imortalidade da própria existência e de nós próprios. Se nos identificamos com tudo aquilo que em algum momento se vai desvanecer, vai ser consumido pelo próprio tempo, pois essa vai ser a sensação que nós teremos sobre a própria vida e sobre nós próprios, que é de nos desvanecermos com as coisas. Então, foquemo-nos sobre o essencial da vida, sobre as relações no seu sentido mais fundo, sobre a procura da verdade, sobre a compreensão da essência que está por detrás de toda a manifestação e de todos os seres, e isso nos dará
um toque e uma sensação e uma vivência, de alguma forma sim, uma vivência de uma imortalidade interior. Olá, vamos à frase para hoje, 18 de março, de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: a luz de toda a matéria é o Sol. A luz da alma é a verdade eterna. Pois, esta frase muito simples, muito clara, e que nos fala, pois, de como a luz do Sol é a essência, é a vida de toda a matéria. Tal como a luz da verdade é para a alma o seu alimento, é a sua fonte de iluminação. E assim como a luz do Sol permite pôr a claro, permite-nos vislumbrar todas as coisas, conhecer, ver, observar, distinguir, também a luz da verdade na nossa alma permite-nos conhecer, permite-nos discernir, permite-nos ver o bem, o mal, permite-nos ver o erro, os acertos, e por isso é a sua grande fonte de luz e de iluminação. Pois deixemos a luz penetrar na nossa alma e iluminá-la e conduzir com claridade a nossa vida. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 19 de março, de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: o caminho para o pecado é uma estrada larga. O caminho para sair de lá é uma colina íngreme e escarpada. De facto, o caminho do pecado é um caminho largo, porque no pecado se pode permitir muita coisa. É um caminho onde podemos divagar e desenvolver muito dos nossos erros, muito das nossas ações egoístas, impensadas, negativas, e é uma estrada larguíssima onde se juntam muitas das nossas atitudes inconscientes, a maior parte das vezes. E que por isso também é um caminho fácil de nos perdermos e, inclusive, difícil de avançar e caminhar. Porque vamos andando de um lado para o outro sem avançar, ou avançando, de facto, muito pouco. Para sair desse caminho, há que, de facto, subir uma colina. Porque, para sair do erro, é necessário que a nossa consciência se eleve um pouco mais, que consiga ver de um ponto mais elevado as coisas, para que as veja com maior claridade, para que possa, com uma certa distância, entender precisamente o erro. Porque quando estamos metidos nele, muitas vezes não o conseguimos diferenciar, não conseguimos ter verdadeira noção dele. Então é preciso nos colocarmos num ponto mais alto para o ver, entender e podermos nos afastar dele. Mas essa colina não é uma colina de facto fácil. É uma colina íngreme e escarpada porque requer de nós algum esforço. Não pensemos que é uma colina com um teleférico sobre o qual facilmente vamos subir ao seu cume. Não, é necessário esforço da nossa parte, é necessário uma superação, é necessário muitas vezes uma boa dose de sacrifício nossa, de algum risco às vezes, de algum sangramento simbólico, digamos assim, para conseguirmos ir escalando passo a passo e deixando para trás esse mundo de sombras, esse mundo de erro. Então, pois que ganhemos a coragem, a força para começarmos ou continuarmos a escalar essa montanha e não nos contentarmos por ficarmos nessa estrada de erro, que é uma estrada
que nos traz muita dor, muito sofrimento, embora muitas vezes passando por os instantes de prazer, mas que depois do prazer vem a dor e depois do esforço vem, de facto, um prazer interior. Pois possamos subir a essa montanha, como diziam os gregos, a essa acrópole, a essa acrópolis, essa cidade alta, esse ponto de consciência elevado, para podermos, desde aí, conduzir a nossa vida, conduzir o nosso ser. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 20 de março, de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: os erros dos outros são facilmente perceptíveis, mas os de cada um são difíceis de ver. Esta é uma frase que nos faz recordar a famosa frase também bíblica, que é mais fácil ver a palha no olho do outro do que a estaca no nosso próprio olho. De facto, o nosso olhar crítico sobre os outros nos faz ver os defeitos de alguma forma em todo o lado. E, claro, como estamos tão direcionados para fora, direcionados para os outros, acabamos por não ver os nossos. Talvez haja aqui uma necessidade de reverter o nosso olhar, sendo, de alguma forma, mais observadores e mais críticos sobre nós próprios. Críticos, não no sentido de nos machucar, mas no sentido de nos podermos corrigir. Porque os erros dos outros nós não podemos corrigir. Os únicos que podemos corrigir são, de facto, os nossos. Então, um olhar sobre nós próprios, sobre os nossos erros, sobre os nossos defeitos, para que aí possamos investir e corrigir. E o olhar para com os outros que seja um olhar de benevolência, de tolerância, porque nessa vivência que vamos experimentando da dificuldade de nos superarmos, de nos melhorarmos, vamos sabendo que não é assim tão fácil quanto isso. E isso vai gerar esse espírito de tolerância para com o outro. Então, pois, coloquemos o olhar da nossa alma sobre nós, observando e conhecendo-nos, para nos podermos transformar e melhorar. Se queremos ser melhores, pois temos em primeiro lugar que nos conhecer a nós próprios e saber aceitar aquilo que somos, para que num terceiro passo nos possamos transformar. E com essa transformação de cada um de nós, pois vamos gerar também um campo de força e de exemplo, para que então os outros também possam melhorar-se, também possam transformar-se. Não podemos querer que o outro mude enquanto não nos mudarmos a nós próprios. Então, pois, em vez de ver todo um manancial de defeitos à nossa volta, olhemos sobre nós próprios e encontremos essas sombras, esses recantos que temos que trabalhar sobre o nosso ser. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 21 de março, de Joias do Oriente, e que nos diz o seguinte: as pessoas boas brilham ao longe, como montanhas cobertas de neve. As pessoas más não se veem, são como flechas atiradas à noite. Pois a bondade é como uma luz, é como uma irradiação nossa, que se vê de alguma forma ao longe. E nós, de alguma forma, acho que por toda a nossa experiência de vida conseguimos facilmente perceber o brilho do qual uma pessoa de bondade irradia na sua vida. E são uma luz porque, de alguma forma, são uma inspiração, são um rasgo daquilo que nós aspiramos de melhor também para o mundo, e constituem como faróis
na nossa vida. Ao passo que as pessoas más, de alguma forma, são como sombras que no meio da noite ficam perdidas, esquecidas, e como essas flechas que partem na noite e que não atingem o seu objetivo, se perdem completamente nessa noite obscurecida. Então, a bondade constitui como um farol para nós, um farol nos nossos dias, como um sol na humanidade. E se cada um de nós for como esse sol radiante, pois a humanidade será como um céu estrelado, onde cada brilho de uma estrela acaba por ser a presença da luz durante as noites, durante a obscuridade, durante as dificuldades. Então, pois que cada um de nós seja esse raio de luz, de bondade, e com isso teremos um céu não obscuro, mas um céu extremamente luminoso, uma vida extremamente luminosa. E para finalizar, aproveitar para desejar, hoje, 21 de março, um bom equinócio da primavera e que constitua para cada um de nós uma oportunidade também de renascimento interior, de força, de renascer, de crescer, de desenvolver-se, inspirado no sol da verdade, no sol da justiça, no sol da bondade. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: no lugar onde duas mulheres se encontram, nasce um mercado. Onde se juntam três, abre-se um bazar. E onde sete falam, começa uma feira. Pois, provavelmente vão achar graça a esta frase no momento em que a estão a escutar, mas esta frase a vejo muito mais para além desta cena relatada na frase. É como uma metáfora. E se pensarmos que, e dentro da própria psicologia, vários psicólogos como Jung falam desta dualidade da alma, masculina, feminina, yin e yang. Aqui esta frase refere-se a este lado feminino da própria alma e que nos mostra do quanto nós, nessa dimensão, necessitamos, pois, de expandir, a necessidade de falar, de partilhar, e nessa ansiedade de lançar para fora facilmente as palavras, como este contacto através de um grande mercado, onde toda a gente procura contar o que se passa na cidade, na aldeia, etc. Pois muitas vezes acabamos por esquecer algum pudor, algum cuidado nas nossas palavras e, em vez de falarmos sobre algo que pode ser importante, útil, as nossas palavras saem como um turbilhão e onde esquecemos da sua utilidade, da sua finalidade, e onde se cruzam monólogos e onde se cruzam intrigas que levam muitas vezes a que a própria palavra perca a sua finalidade, o seu sentido, o seu aspecto justo e se torne um cochicho. Então, cuidado, pois, com a utilização das nossas palavras, não cairmos facilmente quando nos juntamos, quando nos aglomeramos com outras pessoas, de cair na vulgaridade e perdermos a nossa postura, a nossa dignidade e podermos ser injustos, inclusive naquilo que dizemos. Então, de alguma forma, nos fala sobre esse sentido de que quando
nos juntamos, não perdermos a nossa atenção, a nossa dignidade e não utilizar a palavra para uma forma menos correta ou uma forma de vulgo no nosso comportamento e manter sempre a nossa dignidade. Olá, vamos ao pensamento de hoje, de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: uma grande sabedoria e ciência, uma disciplina bem observada e um discurso bem feito são as maiores bênçãos. Este pensamento é muito bonito e nos fala, de facto, de 3 bênçãos fundamentais para a nossa vida. Um deles, sabedoria e ciência, já que nos leva à necessidade de querer saber, de querer conhecer, de querer entender a vida, os seus fenómenos. Não apenas a vida à nossa volta, mas nós próprios. A ciência de nos conhecermos, a ciência de conhecer como a vida está extremamente perfeita, organizada à nossa volta, as mensagens que ela nos procura dar. Então, sabedoria e ciência é, de facto, uma bênção enorme porque nos ajuda a melhor entender, melhor conhecer a própria vida. E não há, de facto, uma bênção maior do que essa. Depois nos fala da disciplina também como uma bênção. A disciplina é a grande arte e também a grande ciência de nos organizarmos, de podermos colocar cada coisa na sua ordem, no seu lugar e permitir que com isso, nessa forma disciplinada, consigamos exercitar, expressar o melhor de nós próprios. No meio do caos, no meio da confusão, é muito difícil, para não dizer impossível, conseguir expressar o melhor de nós próprios. Ele vai ser perturbado no meio de toda essa confusão. Então, que melhor bênção do que a disciplina para podermos expressar o melhor de nós na nossa vida e na nossa existência. E também, simultaneamente, é verdade, essa disciplina nos ajuda a melhor recolher as coisas do mundo, as experiências, porque elas vão entrar com claridade e não perturbadas pela confusão. E a terceira dessas bênçãos, que seria, pois, um discurso bem feito. E o que é este discurso bem feito? A arte de bem falar. A arte de bem conseguirmos canalizar as palavras, de poder que elas expressem as nossas ideias, a nosso sentido justo e bom das palavras. Então, quando um discurso, quando falamos de forma bela, de forma harmónica, pois é como, na verdade, como uma música para aquele que a escuta, fazendo lembrar a imagem de Orfeu, que tocando a sua lira, os animais selvagens se acalmavam, se deitavam, pois uma palavra, um discurso, umas ideias bem expostas através das nossas palavras ajuda que de facto possamos criar uma harmonia, uma tranquilidade, apaziguar os próprios instintos, o próprio egoísmo que eles refletem. Então, que melhor bênção do que podermos preferir palavras que ajudam o mundo, palavras que transportam harmonia, de justiça e bondade. Olá, bom dia. Vamos dar continuidade para hoje, 24 de março,
ao pensamento de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: o eu subtil só é para ser conhecido através do pensamento, porque qualquer pensamento do homem é entrelaçado com os sentidos. É quando o pensamento é purificado que o eu emerge. Então, este pensamento de hoje nos fala desta relação que existe entre o pensamento e o conhecimento e o despertar do nosso eu interior. O que acontece é que, muitas vezes, para não dizer de uma forma quase contínua, os nossos pensamentos estão impregnados dos nossos desejos, das nossas emoções, e isso, de alguma forma, os perturba, não nos permite ver com claridade, ver com objetividade, ver com verdade, mas sim impregnados daquilo que gostamos, do que não gostamos, do que nos é agradável, do que nos é desagradável. E isso não permite que o nosso eu interior possa florescer à superfície, possa emergir de forma que se possa revelar. Porque o filtro das nossas emoções perturba a claridade do nosso pensamento. Então, para verdadeiramente conhecer, para tranquilizar a nossa mente e ela poder refletir claramente o nosso eu interior, a nossa luz interior, é necessário que consigamos apaziguar, acalmar as nossas emoções e não deixar que elas alterem, que elas perturbem a nossa visão consciente, o nosso conhecimento. Porque a verdade não depende dos nossos gostos ou desgostos, depende dela própria. E, portanto, é necessário que limpemos o filtro da nossa mente dessas impurezas emocionais, dessas impurezas perturbadoras da claridade da mente. Então, pois, só quando, de uma forma clara, conseguimos ver as coisas e deixar que essa lente permita passar a luz interior, então o nosso eu verdadeiro se pode revelar. Olá, vamos ao pensamento de hoje, de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que para o dia 25 de março nos diz o seguinte: do irreal, guiem-me para o real. Da escuridão, guiem-me para a luz. Da morte, guiem-me para a imortalidade. Pois, este pensamento nos fala de termos claro o que queremos que nos guie na vida e de procurarmos sempre que esse foco que nos guia seja um foco que nos leva do menos ao mais, que nos leva da sombra à luz, que nos leva da imperfeição ao aperfeiçoamento, que nos leva da vulgaridade à identidade. Então, que tenhamos sempre como guia um sentido de aperfeiçoamento, um sentido melhor, que não nos contentemos com o que já somos, com as coisas como estão, não dizermos a famosa frase, pois eu sou assim, as coisas são assim. Não, eu sou assim, as coisas são assim, mas podemos as melhorar. Podemos ter um foco que nos ajude a melhorar. A imagem que me traz muitas vezes à memória sobre este sentido é aquela que nas batalhas, não só no Ocidente, na Idade Média, no Japão, etc., que havia sempre um ou alguns estandartes em frente da batalha que simbolizavam
o modelo, que simbolizavam as ideias sobre as quais se estava a lutar. E que essa imagem, esses símbolos, esse estandarte, no fundo, ajudava a canalizar, a focar a vontade. Então, que tínhamos na nossa vida como que estandartes de luz, estandartes de ideias luminosas, de ideias construtivas, positivas, que possam nos levar sempre de um estado inferior ou de um estado imperfeito a um estado de maior imperfeição, de maior identidade, de maior capacidade, de maior luminosidade. Nunca percamos o nosso foco mais acima, porque Ele será o nosso condutor das nossas ações, da nossa vida. Não nos contentemos facilmente com o que já temos. Ir mais à frente e mais longe. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, 26 de março, de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: o sábio que conhece Brahman continua a andar através do pequeno e velho caminho que se alarga lá ao fundo. Descansa no lugar celestial e a partir daí eleva-se. Esta frase nos mostra um pouco do que é o caminho, que inicialmente, pois, parece um caminho que nos aperta, estreito, e que é próprio e necessário quando temos, de alguma forma, pouca consciência. As coisas parecem serem muito estreitas. À medida que vamos avançando, vamos percebendo que o caminho se alarga. A possibilidade de entendimento, a possibilidade de ver, entender, se alarga na nossa consciência, no nosso olhar. Então é um pouco como um caminho que se vai abrindo à medida que vamos avançando, à medida que vamos conhecendo e entendendo um pouco melhor a vida. Até que chega um momento em que, como mostra deste sábio, então nos podemos sentar nessa tranquilidade interior, nesse momento de espiritualidade, de contemplação, de entendimento, e que a partir desse ponto, que é um ponto charneira, então podemos empreender a verticalização, podemos nos elevar. E essa é uma imagem muito bonita que nos pode ajudar a entender muito bem o caminho e podermos ter presente esta caminhada e não desesperarmos quando sentimos o caminho muito estreito, mas sim ir com os nossos olhos, o nosso entendimento, ir abrindo esse caminho. Mas ter cuidado de não nos sentarmos nesse ponto de contemplação antes do momento, porque podemos estar-nos a enganar e estar sim a parar no caminho. Ao passo que esse ponto para o sábio não é um ponto de paragem, é um ponto de impulso para essa verticalidade e essa ascensão. Não caiamos, pois, nesse perigo de parar no caminho. Então, boa caminhada, alarguemos os nossos horizontes e elevemos o nosso olhar para cima, que nos vai sempre inspirando a ir um pouco mais longe e um pouco mais alto. Olá, bom dia. Para hoje, 27 de março, de Joias do Oriente, vamos ao seguinte pensamento. Nem através dos olhos, nem do espírito, nem dos órgãos dos sentidos, nem da austeridade, nem dos sacrifícios, podemos ver Brahma. Só os puros, através da luz da sabedoria e da meditação, conseguem ver a divindade pura.
Pois este pensamento nos fala de uma regra que está muito presente na mística de muitos povos, em que, para podermos vislumbrar a divindade que no Oriente, na Índia, é denominada de Brahma, pois necessitamos não de exercícios de purificação, não de grandes orações, não de procurarmos com os nossos olhos em todo o lado, mas sim de praticar a purificação. E essa purificação é tentarmos limpar e eliminar de nós os elementos que nos alteram, que nos perturbam, que fazem, no fundo, ofuscar o nosso ser, o nosso brilho interior. Então, quando na frase depois fala que a sabedoria e a meditação serão as melhores formas de criar essa purificação. Porque a sabedoria nos leva a podermos melhor discernir o que de nós é verdadeiro, o que de nós é mais puro, é melhor, daquilo que é as nossas impurezas ou os nossos defeitos. E a meditação que fala aqui é a integração em nós dessa compreensão, desse discernimento do verdadeiro do falso. E com isso permite que, pouco a pouco, vamos conseguindo limpar muitos dos elementos que obscurecem a nossa alma, o nosso ser interior, e dessa forma podermos vislumbrar o Deus que existe em cada um de nós. E quando conseguimos ver o Deus que existe, ou a presença do Deus que existe em cada um de nós, pois estamos a contemplar Deus. Então, o caminho para podermos ver, para podermos perceber a divindade, passa por descobrir, por fazer mostrar-se dentro de nós a nossa própria parcela divina. Então, o caminho da purificação é o caminho da limpeza para que o bom, o justo, o belo e o verdadeiro se manifeste em cada um de nós e com ele se manifeste a divindade una. Olá, vamos ao pensamento para hoje, 28 de março, de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: através da perfeição no estudo e na meditação, o Espírito Supremo manifesta-se. O estudo é um olho para o contemplar e a meditação é o outro. Esta frase nos fala sobre dois elementos importantes para contemplar o superior, para contemplar Deus, para contemplar o nosso ser interior, os diferentes nomes que nós queiramos lhe dar. Um é o estudo e outro a meditação. O estudo, que não é apenas o estudar-se nos livros, é estudar a própria vida. É procurar conhecer e retirar os ensinamentos que a vida nos dá. Estudar é procurar conhecer. E muito do conhecimento não está somente nos livros. Está na observação atenta, está na reflexão sobre o que a vida nos dá a contemplar, as suas experiências. Então, esse é um ponto. É como diz neste pensamento, é um olho que nos permite ver com maior claridade. E outro, a meditação. E a meditação não é simplesmente nos pormos numa determinada posição, pararmos, deixar a mente tranquila. Meditar é muito mais do que isso. É uma atitude ativa e não passiva, de nos levar de um estado
de incompreensão a um estado de entendimento. Meditar é um processo de reflexão e essa reflexão leva à integração do conhecimento. Então, esse é outro olho. É poder contemplar dentro de nós essas verdades que podemos aprender através do conhecimento, através da vida. Então, pois, possamos abrir bem os nossos dois olhos, um da aprendizagem e outro da integração da aprendizagem dentro de nós e do seu reconhecimento dentro do nosso próprio ser. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento para hoje, 29 de março, de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, e que nos diz o seguinte: ai de mim, colhemos todas as sementes que semeamos. As mãos que nos castigam são as nossas. Esse pensamento, muito claro, lindo nas suas imagens, na sua ideia. Já que nós pensamos sempre que o mal nos vem de fora. Como dizia um pensador moderno, que o inferno são os outros, que o inferno é o mundo. Não é verdade. Somos nós que realmente construímos o nosso próprio futuro. Todas as sementes que lançamos ao mundo serão colhidas por nós. E como diz esta frase, as mãos que nos castigam, que nos fazem doer, que nos magoam, não são as de mais ninguém senão as nossas. Somos nós, os nossos próprios construtores. Somos os oleiros que com as nossas mãos construímos o nosso próprio futuro. Então, em vez de deixarmos ao destino, ao azar, aquilo que a vida nos traz, não, pensemos que o podemos construir, que nos podemos esforçar para ser melhores. Se não gostamos daquilo que temos na vida, só temos que fazer as coisas de uma forma diferente e obtermos com isso resultados também diferentes. Não esperemos que seja a vida a dar-nos de presente aquilo que queremos de bom, nem deixemos que seja a vida a nos dar aquilo que nós não gostamos. Sejamos nós os nossos próprios construtores. Busquemos aquilo que queremos. Deitemos sementes e cuidemos delas para que resulte os frutos que queremos ter. Não esperar que alguma semente trazida por algum vento que possa cair na terra e originar uma macieira para, no futuro, irmos buscar umas maçãs. Não. Se queremos macieiras e se queremos maçãs, há que colocar a semente certa na terra e cuidar-se dela para que cresça bem. E então podemos ter maçãs no futuro. Olá, bom dia. Vamos ao pensamento de Joias do Oriente, selecionado por Blavatsky, para o dia de hoje, 30 de março, e que nos diz o seguinte: os pensamentos por si só originam a sucessão de renascimentos neste mundo. Deixem um homem lutar para purificar os seus pensamentos. O que um homem pensa é aquilo que ele é. Este é o velho segredo. Este pensamento é muito interessante e nos recorda, ao contrário daquilo que muitas vezes nós achamos, que pensar, refletir, que a própria filosofia é uma perda de tempo, como muitas vezes já ouvi que pois quem não tem mais nada que fazer que se dedica à filosofia, se dedica a pensar. Isso não é verdade. A atividade de pensamento é algo tão próprio, tão característico e tão importante para o ser humano, pois
dos nossos pensamentos surge a nossa vida. Da forma como nós pensamos, da claridade dos nossos pensamentos, da verdade que eles podem transpor ou da própria mentira, nasce as nossas ações. Nós fazemos, realizamos cada gesto nosso como resultado da nossa própria forma de pensar. Os gestos, as palavras e com isso a nossa própria forma de estar na vida, de atuar. Então, o pensamento é a semente que resulta na nossa própria forma de viver e nos resultados que obtemos dela. Então, há que dedicar um pouco mais ao nosso pensamento. Não pensamentos circulares, não andando em volta sempre da mesma coisa, mas que esse pensamento seja o modo de levar a uma maior claridade, um maior entendimento sobre nós, sobre o mundo à nossa volta e que cada um deles seja como uma semente de uma árvore que irá gerar os seus próprios frutos. E como diz este pensamento, que são eles que originam o próprio renascimento neste mundo, segundo a filosofia oriental da reencarnação, mas também são eles que levam a que nós, em cada momento da nossa vida, encontremos os nossos obstáculos ou que encontremos na vida, de alguma forma, como recompensas, como caminhos abertos na nossa existência. Então, não desprezemos, de alguma forma, a nossa capacidade de pensar. Não descuidemos os nossos pensamentos, porque se não pensarmos por nós próprios e com isso construirmos a nossa vida com base nos nossos pensamentos, iremos construí-lo na base do que os outros pensam, porque sempre será um pensamento a impulsionar a nossa vida. Então, para que ela seja a nossa própria realidade, para que seja o resultado daquilo que queremos, pensemos por nós próprios, pensemos com claridade, com meditação, com reflexão, com integração consciente dessas ideias. E que boas ideias geram boas palavras, boas ações e uma boa forma de existência com bons resultados na vida. Olá, vamos ao pensamento de Joias do Oriente para hoje, 31 de março, e que nos diz o seguinte: os filhos são meus filhos, a riqueza é minha. Com tais pensamentos se atormenta um tolo. Ele próprio não pertence a si, muito menos lhe pertencem os filhos e a riqueza. Este pensamento, pois, para além de uma leitura muito concreta que podemos fazer, que é simplesmente o que diz a frase, de que nem as riquezas nem os filhos são nossos. As riquezas são algo que nos chegam e que podemos vê-las partir em qualquer momento. Não é algo que seja verdadeiramente nosso, é algo que nos é emprestado. E os filhos também os trazemos à vida, mas não nos pertencem. Recordo uma poesia lindíssima de Khalil Gibran que diz precisamente: os filhos não são teus filhos, são filhos da vida. E, de facto, aquilo que nós trazemos à vida, seja eles filhos físicos, seja algo que geramos na nossa existência, não são nossos. São o nosso contributo para que a vida avance, para que a vida se possa transformar, melhorar, ir aperfeiçoando, mas nada nos pertence.
E, como diz esta frase, pensar que as riquezas nos pertencem, que os filhos nos pertencem, é a forma de atormentar um tolo. Porque nos vamos atormentar toda a vida, com medo de ver cada uma das coisas partir. Não queremos que os filhos ganhem a sua independência, não queremos que as riquezas depois possam circular e deixarmos de não as ter, e nos vamos atormentar com o medo de perder. Então, pensarmos que o que criamos deve ser como uma oferenda para o mundo, para a humanidade. E procurar, sim, aquilo que depende de nós, que é criar o melhor possível. Os filhos, criar de forma que se tornem o melhor ser humano possível. E, se não falarmos dos filhos físicos, mas coisas que criamos, o mesmo. Que possamos as criar o melhor possível, para que elas possam ser uma ponta de luz, uma ponta de esperança, uma ponta de aperfeiçoamento para o mundo e para a humanidade. E as riquezas, pois que as possamos também administrar o melhor possível quando as temos em nosso poder. Que as possamos usar para o bem, que as possamos usar para o desenvolvimento do mundo, para criar melhores condições para todos, e dessa forma estaremos a fazer o que depende de nós. E com isso podemos sentir-nos tranquilos, porque a nossa parte foi feita o melhor possível no mundo, quer gerando filhos, quer gerando as próprias riquezas. Então, que a nossa maior felicidade seja a capacidade de lançarmos ao mundo boas sementes, boas ações, boas riquezas, sejam elas de que tipo for.